Oiê, aqui é a Lili. Hoje nós vamos falar sobre livros curtinhos que dá para ler em um dia. O primeiro livro é A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Aqui tem um cientista que constrói uma máquina do tempo, só que ele é desacreditado com os seus colegas, então ele mesmo resolve testar. Ele viaja por vários futuros aí, até onde ele chega num ponto que tem uma civilização que tem uma evolução humana completamente distinta da nossa. As raças são divididas entre os Eloys e os Murlocs. Ele tenta entender que tipo de vida eles têm, qual é a língua que eles utilizam, porque já não é mais a língua inglesa. Se eles têm uma fé, como é que eles vivem, no caso, se eles se alimentam, como é que eles caçam, tipo de comida que tem naquele ambiente. E ao mesmo tempo ele tenta voltar para casa. O livro não tem muita interação, então basicamente o que a gente tem é o personagem principal viajando no tempo e relatando o que ele vê. O livro ele é contado literalmente dentro da cabeça de um personagem. É um livro de ficção científica bem simples, então dá para qualquer pessoa que é leiga no assunto ler. Não é difícil, você não precisa fazer pesquisas por fora para entender. É um livro muito bom, recomendo. O próximo livro é um nacional. O nome dele é Madame Xanadu, do Aureliano. Ele é um livro que tem suas 200 e pouquinhas páginas, só que tem várias ilustrações dentro do livro. As ilustrações são feitas pelo próprio Aureliano. A personagem principal do livro é a Madame Xanadu. Ela é uma persona do Jefferson. Nós acompanhamos o motivo da Madame ter surgido e o porquê dela falar do Jefferson em terceira pessoa e ela agir como se ela não se lembrasse de fato quem é Jefferson. Como se ela fosse uma nova pessoa e o Jefferson não existisse mais. Ele é um livro um pouco confuso, onde a gente fica acompanhando o passado e os presentes de alguns personagens. Alguns personagens têm os nomes femininos no presente e masculinos no passado, ou ao contrário, e muitas vezes a gente fica na dúvida de quem é quem. Isso faz com que nós tentamos colocar os personagens em umas caixinhas, tipo, esse é um cara trans, essa é uma mulher trans, esse aqui é uma persona drag queen, esse aqui é só uma mulher lésbica. Nós perdemos muito tempo tentando encaixar as pessoas nessas caixinhas, ao invés de só aproveitar o que a história dá. Que ela é um humor um pouco sarcástico sobre dor e luto. Que a gente fica acompanhando a perda do Jefferson, que aqui é a persona Madame. E nós ficamos tentando tanto encaixar a Madame. Gente, a Madame é o quê? É uma mulher trans? A Madame é apenas uma persona? É uma drag? A Madame... Fica nisso. Ao invés de você simplesmente só... Ok, é a Madame, vamos ler a história. Às vezes você tem que pensar que não faz sentido você ficar preocupando tanto em saber qual é o gênero da Madame. Não importa. O que importa da história é pelo que a Madame está passando, qual é o processo de luto que ela está passando e o quão está sendo destrutivo para ela isso. É um livro maravilhoso, como eu disse, um pouco confuso e que na releitura ele vai ser completamente mais bem aproveitado. Uma história nacional perfeita. O próximo é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse aqui ele tem mais ou menos de história umas 100 páginas, só que dependendo da edição a gente tem um apêndicezinho que vai mais umas 50 páginas aí, só que a história em si são apenas 100. Aqui nós temos uma granja, que é a Granja Solar, e os bichos que vivem nessa granja se revoltam contra o dono. Eles simplesmente se rebelam porque os humanos maltratavam os animais. No caso, eles eram completamente explorados e comiam muito mal. Aí é que os porcos são mais inteligentes do que os outros bichos, então eles tomam a liderança ali da granja, onde eles fazem um mandamento que todos os bichos são iguais, que tudo que anda sobre duas patas é ruim e só prestam o bicho que andam sobre 4 patas. E nisso a gente vai acompanhando 2 porcos disputando a liderança dessa granja, o povo não sabendo se vai para um lado ou se vai para o outro. E esse livro, ele basicamente é uma simbologia do socialismo russo, que seria Stalin e Trotsky. Nós ficamos acompanhando ali um lado que diz que é certo e o outro lado que diz que é certo, só que no fim das contas não faz tanta diferença, porque o líder, ele sempre acaba tendo mais poder nisso, ele tem mais privilégio e nisso ele começa a subjugar os liderados, digamos assim. Nesse livro, a gente acompanha num formato como se fossem animais ao invés de pessoas. Ele é muito tocante essa parte do socialismo. O que é a idealização e como é aplicado, que na prática não funciona. Que acaba sempre uma pessoa explorando o mais fraco, digamos assim. Mais um livro é O Menino do Pijama Listrado, que tem sua adaptação aí também para o cinema. Ele é um livro triste, onde tem 2 crianças. Um deles é o Bruno, que ele é um filho de um comandante nazista,
E o outro é o Shmuel. Eu não sei pronunciar muito bem o nome do personagem, tá? Mas esse aqui é uma criança judia. Ela tem também seus 9 anos, as duas crianças têm a mesma idade. E nós ficamos vendo a realidade de uma criança totalmente privilegiada, que vive numa casa grande e tá achando que é o fim do mundo ir para uma casa um pouco menor, que ainda assim é uma casa muito grande, porque o pai tem que se mudar para o trabalho. E do outro lado tem uma criança judia que vive num campo de concentração e não sabe se vai comer ou se vai acabar morrendo ou se os pais vão ser mortos ali. Então é um choque ali dessas duas realidades. Como eu disse, ele é um livro muito triste, onde dá para chorar bastante, mas também é um livro muito bom que dá pra gente ver com clareza a crueldade humana. Por que que uma raça, entre muitas aspas, acha que é melhor do que uma outra raça e pode fazer o que quiser com eles? É um livro maravilhoso aí, mas bem triste. O próximo livro é O Saboroso Cadáver. Aqui a gente está numa distopia onde o governo alega que existe um vírus que atacou todos os animais, menos os humanos. Então o que acontece? Os humanos eles decidem matar todos os animais do mundo para que eles não fossem infectados. Só que o próximo passo do governo foi: agora, para a gente sobreviver, nós precisamos ter proteína animal. Proteína vegetal apenas não é o suficiente para a gente ficar vivo. Então os humanos começam a matar uns aos outros. Geralmente o que acontece? Os mais ricos e mais privilegiados começam a matar pessoas que vivem em extrema pobreza, imigrantes, ou pessoas que já são um pouco mais pobres que elas, mas não é tão extrema pobreza, um morador de rua. E nisso o que acontece? O governo ele consegue controlar a superpopulação que tinha no país e ao mesmo tempo erradicar a pobreza. Se você mata os pobres, não tem mais pobre. Então, o personagem principal desse livro, que é o Marcos, ele tem essa dúvida, achando que o governo ele está mentindo simplesmente para controlar uma situação crítica que está acontecendo ali no mundo. E ao mesmo tempo, quando a gente começa o livro, esse sistema já está implementado. Então é o Marcos relatando como tudo aconteceu e ele dizendo o quanto que ele acha absurdo o que as pessoas fazem com outras pessoas e como elas tratam essas outras pessoas como não pessoas. É um livro bizarro, nojento, muitas vezes dá uma repulsa assim, mas é muito bom, por incrível que pareça, é muito bom. E é uma leitura também muito válida, principalmente para essa coisa de que não é apenas porque um governante está te dizendo que é certo que você tem que parar de pensar com a própria cabeça. Independente de quem seja o governante. Se alguém te dá uma informação, procura saber se realmente é uma informação que faça sentido ou se parece ser só uma loucura, um surto coletivo. O próximo é Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Ele tem suas 101 páginas, é bem curtinho. O livro é contado em formato de cartas trocadas entre o David e a Carrie. Ela conta para o David que descobriu que o cônjuge dos dois estão tendo um caso e nisso eles começam a trocar cartas um com o outro para meio que se apoiar, para ver o que eles vão fazer. Nessa troca de cartas eles criam uma amizade e a gente vê a realidade de um e a realidade de outro e como cada um vai conseguir lidar com o fato de estar sendo traído pela pessoa com quem é casada. É uma história curtinha, mas muito bem escrita, você lê num tapa e vale muito a pena. Mais um livro aí nacional é A Pequena Coreografia do Adeus. Aqui ele não é um livro escrito corrido, ele sempre tem aquelas quebrinhas de frases. É uma escrita poética, mas que você consegue perceber o motivo das frases ser quebradas, que ele quer te passar um sentimento e esse sentimento é atingido. A história é narrada pela Júlia. A gente acompanha ela desde a infância até ela ficar adulta. A parte que ela é uma criança eu achei maravilhosa, só que a parte que ela é adulta eu já não gostei tanto. Eu acho que a parte que ela é uma criança é tão bem escrita que a parte adulta fica um pouco, sei lá, não é ruim, mas também não é nada demais. Eu acho que a autora escreveu muito mais bem escrito a parte infantil da personagem. Mas mesmo eu não ter gostado dela adulta, eu ainda acho que foi muito bem feito. Nós temos o trauma que a criança sofreu e o que esse trauma causou nela quando adulta. Então, assim, é um livro muito bom. Curtinho, ele tem poucas páginas, eu acho que é 200 e pouquinhas, mas se você levar em consideração a quebra de linha, ele teria menos de 100. O último livro é A Vida em Tons de Cinza. Esse aqui é uma ficção histórica, onde tem a Lina, que é uma menina de seus 15 anos, ela é uma artista, e o livro começa com ela sonhando em estudar arte fora do país, só que os soldados do Stalin invadem a Lituânia, que é o país dela,
e começam a expulsar todo mundo para dentro de uns trens e mandar eles para a Sibéria e para vários locais onde eles vão explorar essas pessoas para o trabalho ou para qualquer coisa que eles queiram. Então é um livro aí bem pesado, onde a gente acompanha uma situação de guerra, que aqui é a Segunda Guerra Mundial, né? Nós acompanhamos essa situação de guerra e o sofrimento que esse povo teve de uma história que é basicamente anulada. A gente nunca ouve falar do que os povos da Lituânia, por exemplo, sofreram com a repressão do Stalin. É basicamente o que Hitler fez, que é o que é mais falado. Só que o lado do que o Stalin fez, quase ninguém comenta. Sendo que foi, não vou dizer que foi tão terrível ou mais terrível ou menos terrível, porque quem sou eu para mensurar a crueldade dos outros? O que eu estou dizendo é uma situação que também foi muito difícil e que também é muito absurda que uma população de um país sofreu por causa de um líder durante a Segunda Guerra Mundial, que é o Stalin. É uma história bem triste. A Lina, ela fica relatando o que as pessoas sofrem no alojamento e qual é a forma que eles têm que trabalhar independente, a quantidade de alimento que eles recebem, que é pouquíssima para um ser humano sobreviver, a situação de magreza que está todo mundo, quando eles vão para um lugar ainda pior e que o inverno é ainda mais severo. E nós temos aí essa personagem que está contando a sua história, que está nos dizendo tudo o que acontece daquele alojamento, como a vida ali é ruim. É um livro muito triste, ele é um livro pesado, mas que não tem como não dizer que ele não é maravilhoso. É simplesmente sensacional e é um dos melhores livros que eu já li. Eu recomendo para todo mundo, mesmo ele sendo triste, vale a pena, recomendo para todo mundo. Bom, gente, esse aqui são algumas dicas de livros curtos para ler em um dia. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal que também é muito importante pra gente. Comenta se você tem algum outro livro que você acha válido para indicar, que eu ainda não tenha comentado. Obrigada para todo mundo que viu até aqui, beijo e até o próximo vídeo.